Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa oração eu venho cumprimentar a todas as pessoas que fazem parte desta transmissão, que ouvem essa palavra, que atende o querer de Deus e que Deus abençoe a cada um. Porque é muito necessário hoje nós viver no mundo de bênção, no mundo de respeito pela palavra, pela igreja, por tudo que a gente precisa, né? Porque a igreja é a casa de Deus, a palavra é a nossa vida, a palavra é a salvação, a palavra é tudo que Deus é nossa cura, nossa libertação, é tudo. A minha Bíblia está aberta no livro de Neemias. Muitas das vezes Deus faz as coisas que às vezes o homem não entende. No livro de Isaías, no capítulo 38, a doença de Ezequias. Naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amon, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverá mais. Então virou Ezequias para o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço de que ainda diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi a tua lágrima, e aos dias te acrescentarei 15 anos. E levantar-te das mãos do rei e da Assíria, e esta cidade eu defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá as palavras que falou. Olha, nesse momento eu quero mostrar uma coisa para você. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, mas isso não significa que a pessoa vai partir. Isso não significa que a pessoa vai morrer. Porque aqui a Bíblia diz muito claro que Ezequias sofreu uma enfermidade para a morte. Então, e Deus mandou o profeta ir lá avisar: coloca a tua casa em ordem, depois viverá e não morrerá mais. Ezequias podia desabar, ele podia fazer o que quiser, ele podia reclamar para Deus que ele tinha andado reto na presença de Deus, apesar que no final ele desviou, saiu fora da presença, mas a princípio ele foi um ótimo rei que andava na presença do Senhor. Então ele podia falar o que quisesse, mas então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E olha o que ele disse. Ele disse: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimamente. Quando Deus ouviu essas orações de Ezequias, Deus mandou o profeta voltar para trás. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que vai ouvir essa transmissão, que Deus ouve as nossas orações. Às vezes não é no momento ali que você quer, mas é na hora necessária que Deus determina. Aqui Deus terminou que o profeta voltasse e mudasse a palavra. Então Isaías voltou de novo. Ele disse: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de teus pais. Ouvi a tua oração e vi a tua lágrima,
Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Agora ele tem uma data determinada. Antes a doença apareceu e ele não sabia. Mas agora ele tem uma data determinada, 15 anos. E Deus responde. Orei para o meu sogro, que estava enfermo também dessa mesma forma quase, e ele viveu mais 15 anos também. Então, aí é onde Deus determina. Deus ouve a oração do justo e acrescenta a cura, a libertação, a saúde e a paz. Aí Deus determinou 15 anos para Ezequias. Ele, em vez de permanecer, provavelmente, se ele continuasse andando na presença de Deus como era a princípio, viveria mais do que os 15. Porém, Deus sabia que ele não ia permanecer. Deus conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Deus sabe as nossas atitudes hoje, amanhã e eternamente. Então, ele veio e se desviou da presença de Deus. E Deus deu cidades fortes para ele levar. Deu muitas coisas para ele. Enriqueceu ele de uma forma muito grande. E tentou, Deus fez tudo para defender ele do rei da Babilônia. Porém, o rei da Babilônia mandou os vigias lá e ele foi mostrar tudo que Deus falou que não era para mostrar. Levou os ouros do templo, os ouros dele e tudo que ele tinha de riqueza, ele mostrou para o vigia de Nabucodonosor. Há poucos dias eles foram lá e levaram tudo que ele tinha. Tudo da casa, que era da casa de Deus, que era do rei, foi levado para a Babilônia e junto com ele uma comitiva de gente. Então, o que nós precisamos fazer? Acreditar na oração. Sentir a presença do Senhor viva em nós. Aí você vai ver que as coisas começam a mudar, a transformar. Porque ninguém parte desse mundo sem um problema. A não ser que seja uma coisa diferente, pessoas que morrem dormindo, mas se ele morre dormindo, porque tem um problema também, alguma coisa aconteceu, então porque sempre traz uma desculpa. Então quando Deus determina uma palavra, ele disse, dar-te-ei mais 15 anos de vida. Então ele estava sabendo agora que ele tinha um tempo que ele podia trabalhar para Deus e viver na presença de Deus. Porque se ele fosse fiel, mesmo que ele partisse depois dos 15 anos, mas a salvação era garantida. Né? Ele não ia sofrer na mão do rei da Babilônia, nem de canto nenhum, mas ele saiu da presença. E ele disse assim, livrar-te das mãos do rei da Síria, a ti e a cidade eu defenderei. Então Deus promete nos defender em todas as situações. Então nós precisamos cuidar mais de nós mesmos, observar que Deus está no controle. Se você está ouvindo essa mensagem, antes de você ouvir, pega um copo d'água quando você estiver ouvindo, o que eu vou estar orando vai ser a mesma coisa. Deus é poderoso para colocar a cura sobre a água, a libertação, né? A mudança de vida, né? Porque a água é um líquido que ela percorre o nosso corpo. Nossa hidratação é a água. Então nós dependemos dela. Então quem não bebe água seca o rim, seca tudo. Então pega um copo d'água, coloca na frente enquanto você está ouvindo essa mensagem. E na oração eu vou estar orando para que Deus abençoe a água para você tomar. Não importa onde você esteja. Não importa qual seja o seu ministério, não importa qual seja a sua religião, importa que você creia no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não acredito em fulano por isso e por aquilo, porque tem muitos pregadores hoje detonando água, detonando as toalhas que são ungidas, que são abençoadas, detonando o azeite, detonando um monte de coisa. Só que a Bíblia diz que o azeite cura o enfermo. Aí aqui está o detalhe. O que esses pregadores estão falando? E faz uns paiafatos em cima de um púlpito, grita mais do que um carro de programação. Então, não tem jeito. Por quê? Porque ele não tem a unção que às vezes nós temos.
ele não tem a bênção que nós carregamos, ele não tem o mesmo propósito, o mesmo amor que nós temos pela vida, e começa a falar besteira, começa a degredir tudo aquilo que o pastor faz. Tem uns que até o dízimo eles condenam. O dízimo é bíblico, não tem como condenar, porque o dízimo foi Deus que criou, não foi o homem. Às vezes as pessoas falam, isso é coisa de Henrique é pastor, não é nada disso. A única coisa, o dízimo é uma sinceridade que nós temos diante de Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos acrescenta. Lá no livro de Malaquias mesmo, ele diz, trazei o dízimo à casa do Senhor, depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, que dela derramarei uma bênção tal. E por amor de vós eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da tua casa, da tua terra, dos teus animais, da tua vaca, da tua fazenda, e a tua terra não será estéril. Então o dízimo é uma fonte de bênção para quem é dizimista. Quem não é não, mas para quem é dizimista é uma fonte de bênção. Mas bênção de quê? De prosperidade, bênção de multiplicação, bênção de saúde. A prosperidade não está só no dinheiro, não, na sua conta bancária não. A prosperidade está na tua saúde, está no seu trabalho, está na sua vida, está na sua família, está na vida de todo esse, entendeu? Então é isso que a pessoa tem que entender, porque é uma ordem de Deus. Agora, quem quer cumprir, cumpre, né? Quer ser abençoado, cumpre. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Aí não fica reclamando depois, porque as coisas dão errado para mim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz campanha e não deu certo, fiz isso não deu certo. Peraí, a fidelidade está onde? Tem que ter fidelidade, se não tiver fidelidade não existe bênção. A prosperidade ela vem da nossa fidelidade com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o teu próximo como a si mesmo. Agora, entregar tudo aquilo que é de Deus. E o que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. Quando levaram essa proposta até Jesus, ele disse assim, falaram para Jesus, Senhor, de quem é esse denário, esse dinheiro? Ele disse, quem é a esfinge que está nesse dinheiro? A esfinge é a foto que toda moeda tem, né? É aquela foto. Ele falou, é de César. Ele falou, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando cobraram imposto de Jesus, Pedro estava lá fora. E cobraram, disse, o seu mestre não paga imposto? O imposto é uma lei. Aí Pedro falou sim, mas Pedro falou sim sem saber. Porque veio no coração dele e ele confirmou, porque conhecia Jesus, sabia que Jesus não ia deixar ninguém na mão. E Jesus não quer deixar você na mão. Então, quando Pedro entrou no templo, ele perguntou, Pedro, parece por ver que te cobraram de ti o imposto e dos meus, dos seus? Ele disse, sim, Senhor. Então ele se entregou, vai ao mar, lança essa vara sobre o mar. O primeiro peixe que você tirar, abre a boca dele. E lá vai ter o dinheiro. Você paga por ti e por mim. Se Jesus pagava, por que o crente hoje não quer pagar? Se Jesus fazia, por que o crente hoje não quer fazer? Jesus fez isso não é porque ele precisava, não. É porque ele queria nos ensinar a ser feliz e ser fiel. Ele queria nos agradar de uma forma maior. É mostrar o amor verdadeiro que ele tem para conosco. Então é por isso que a gente tem que ser fiel a Deus, porque Deus é fiel conosco. Entendeu? Às vezes a pessoa sai, aí eu vou atrás, fulano vai vir, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer uma festa, fazer um show, peraí. É bom você ouvir. Só que você tem que saber dividir as coisas. Não é se ficar paparicando ninguém nesse sentido, não. Não é estar idolatrando cantor nem essas coisas, não. Mas o pastor é para ser respeitado, não idolatrado. É claro que todo membro que ama o pastor, ele está sempre por perto, sempre por ali, né? Agora, só que tem uma coisa, certo é certo, né? Então, siga a palavra do Senhor, entra na palavra de Deus, porque Jesus não pedia, mas todo mundo amava Jesus quando ele estava fazendo os milagres, não era assim que acontecia. Aonde Jesus estava, a multidão estava junto ali, mas muitos estavam ali não era porque amava Jesus, não,
Se amasse, não tinha crucificado ele no final. Eles estavam ali porque eles precisavam do milagre, precisavam da bênção. E eles sabiam que só Jesus podia fazer. É por isso que acontecem as coisas, entendeu? Então, a gente vê as coisas acontecendo hoje e nós não sabemos porquê. Mas se nós analisar a nossa vida, o nosso momento, o nosso ser, a nossa circunstância, nós vamos ver que Deus, Ele é muito paciente até conosco. Deus é amor, Deus é vida, Deus é tudo. Então vamos, quantos minutos? Deus é vida, Deus é tudo. Então a gente tem que estar sempre presente para que Deus possa nos abençoar. Tem gente que diz assim, hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Eu não vou na igreja não, porque eu estou doente. É isso que está, aí é que tem que ir, irmão. Olha bem, lá no livro de Tiago, a Bíblia diz, está enfermo, leva na igreja. E unge com óleo, onde muitos pastores estão condenando as coisas aí, que não sabem nem o que está falando. Né? Unge com óleo. Porque a oração do justo pode muito a seus efeitos. Quem não acredita nessas coisas, na bênção da água, na bênção do lenço, na bênção do... Paulo usava o lenço, levava os enfermos e ele era curado. Por que hoje o pregador está condenando a própria palavra de Deus? Não é assim, irmão. Nós temos que estar presente e confiante naquilo que Deus preparou. Se eu apresentar essa água aqui, que eu vou orar daqui a pouquinho, Deus vai abençoar. A hora que você estiver assistindo essa mensagem e você colocar a sua água lá, Deus vai abençoar. Eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando, mas a água ela vai mudar a sua história. Eu faço campanhas com água aqui sim, só não vendo, mas eu faço campanhas com água. E Deus tem abençoado grandemente. Eu faço várias campanhas e Deus tem respondido em todas elas. Eu faço altar de Elias, mover da mão de Deus, eu faço o poder do cajado, eu faço um monte de coisa. Travessia do Mar Vermelho, eu faço tudo. E Deus responde, porque a sua vida primeiro tem que estar no altar para você entrar em contato com Deus, para pedir uma campanha, alguma coisa assim. Faço a campanha das águas purificadoras, que é uma bênção, né? Então, agora, você está benzendo água, está idolatrando, não está idolatrando nada, está crendo, irmão. Tem que abrir a mente e olhar para a palavra de Deus, né? Aí você vai ver que Deus está no controle de toda a situação. Porque é necessário que a gente tome posse da bênção. Use de uma informação que facilita a sua fé, facilita a sua bênção. Quando eu monto o altar de Elias aqui, não é porque estou lá no Monte Carmelo, não. Eu monto o altar de Elias aqui para a pessoa entender a mensagem que eu estou pregando e o significado dela, para que Deus abençoe aquela pessoa que participa. E milhares de pessoas são curadas, são abençoadas. Agora os ignorantes ficam falando besteira por aí, sem saber o que está falando, porque não tem unção, não tem a bênção, não tem nada. Fica falando besteira. Mas ele que faça do jeito dele. No dia que nós chegar na presença de Jesus, nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Mas se quiser continuar criticando, critique. Mas não é por causa da sua crítica que eu vou parar de fazer. Porque eu tenho a unção de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a minha vida no altar do Senhor. Então eu sei o que eu estou fazendo. Não faço coisa fora da palavra de Deus. Nada. Então vamos buscar a Deus e entrar na presença, que Deus vai nos abençoar. E é isso que nós precisamos, bênção. Deus, agora eu vou abençoar. Deus, eu venho ungir esta água, Senhor. A tua palavra diz que o teu sangue é poderoso. O teu sangue nos ungiu e nos salvou e nos liberta. Coloca, Senhor, gotas do teu sangue sobre a água que desce pela pessoa que vai tomar a hora que estiver ouvindo essa oração. E que o Espírito Santo venha trazer a cura, a libertação, a saúde, a paz, repreendendo todas as enfermidades, as doenças, tudo aquilo, meu Deus, que não provém de Ti. Seja tudo derrubado por terra, aquilo que o inimigo tem lançado sobre a nossa vida, seja derrubado por terra, em nome de Jesus. Tome essa água e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Pega um copinho lá que eu vou dividir isso aqui. Amém? Aí a gente vai, eu vou estar orando agora para
cura das pessoas. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, neste momento, confirma, Senhor, a tua graça, a tua bênção, a tua paz. Eu creio, Senhor, que o Senhor já abençoa esta água, a qual eu vou repartir com os irmãos que estão aqui comigo, para que Deus o abençoe em nome de Jesus. Porque nós todos precisamos de um milagre, Senhor. E nesta hora eu venho pedir para onde estiver uma pessoa enferma, onde tiver uma pessoa atenta nessa situação, que o Senhor abençoe de uma forma especial, confirmando, Senhor, a graça, a paz, a saúde, a felicidade, a prosperidade, a unção e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a tua bênção, a tua paz, e Deus abençoa. E Deus abençoa cada um dos seus filhos para que eles possam ser felizes em todo momento da vida deles, que eles sejam abençoados, Jesus, de qualquer parte do mundo, Pai. Aonde estiver uma pessoa enferma, uma pessoa problemática, com dificuldade, às vezes com problema de tirar documento, com problema de qualquer coisa, entra com providência, Senhor, e abre as portas, derruba as barreiras, as muralhas, as perseguições, as angústias, a ansiedade, a depressão, a inveja, obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, seja eliminado da vida do teu povo. Abre portas, Senhor, aonde não existe, e fecha as portas do inimigo na vida do teu povo, para a honra e a glória do seu nome e para sempre. Deus abençoa em nome de Jesus. Vamos, Senhor. Terminou? Terminou. Tome, Senhor.